Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma hora Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Vou fazer-lhe companhia até às 21h, fique desse lado, porque hoje temos uma temática muito interessante, porque comigo aqui em estúdio tenho Sílvia Pinto, que vem com um livro muito interessante, que tem uma temática ligada à sexualidade e afetos, a violência no namoro, e se chama Olhos de Ver. Por isso, fique desse lado, acompanhe toda esta temática e conheça mais uma escritora que vem até ao Culturando conversar comigo. Mas antes, quero relembrar aquilo que vai acontecer no Dia da Mulher. Pois, porque nós vamos ter jantar, não é verdade? Recordam-se da semana passada que eu já vos lembrei que nós tínhamos um jantar só para mulheres. E este jantar vai acontecer no próximo dia 8 de março, pelas 20 horas, na Casa do Torreão, e será comemorado o Dia Internacional das Mulheres com um jantar sob o título Mulheres com Abril no Coração. Além do jantar, o evento inclui depoimentos de mulheres que viveram o período da ditadura salazarista, música, canto, dança, poesia e uma exposição de pintura apenas no feminino. Muito mais que um jantar, será um momento de convívio, partilha, arte e sensibilização para a importância dos direitos femininos conquistados. E ainda muitas surpresas, por isso, se estiver interessado ainda, pode inscrever-se, tudo isto por 25 euros, e para reservar o seu lugar basta ligar o 933 705 256 e já sabe, pode fazer parte deste momento só de mulheres, onde também vai estar o Culturante para registar e depois levar àqueles que não puderam estar e que só vão poder ver, não é? Não se esqueça, 933 705 256 e marque lá o seu jantar só para mulheres. Atenção, é um jantar feminino. E hoje aqui em estúdio, como vos disse há pouco, tenho Sílvia Pinto. Vamos conhecer esta escritora que tem um livro muito interessante e que nós queremos ter. Estamos todos cheios de curiosidade de saber de que temática é esta de falar de sexualidade e afetos. Olá, Sílvia, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada por me receberem. É um gosto, é um prazer estar aqui. E já agora, de onde é que a Sílvia vem, para quem nos escuta, de onde é, para sabermos um pouquinho da Sílvia. Quem é a Sílvia que está aqui em estúdio? Ora bem, sim, factualmente eu nasci no Porto e é sempre aquela questão de um orgulho imenso, não é? A tripeira de Gema, orgulhosamente tripeira, nasci em Massarelos. Depois morei muitos anos, mais de 30 em Rio Quinto. E já estou há 20, para arredondar um bocadinho, em Gaia e moro e leciono, sou professora em Gaia neste momento e coordenadora de bibliotecas e pronto, sempre no mundo dos livros, que é algo que me apaixona e sobretudo no mundo das relações humanas, das conexões que estabeleço com os alunos e portanto é o oceano onde eu navego bem, é no mundo dos afetos e das viagens pela leitura, sobretudo. E aquilo que vamos aqui tentar explorar, no fundo, é mesmo essa interação que existe entre os mais pequenos, as crianças, os jovens, sobretudo jovens, porque este livro é um bocadinho infantil-juvenil ou já mais para crescidinhos. Nós vamos falar aqui de Olhos de Ver e vamos daqui a pouco explorá-lo mais, mas para as pessoas perceberem que idades é que nós estamos a explorar. Com certeza. Eu costumo dizer que a literatura para adultos é para adultos e que os livros supostamente infantil-juvenis são para todos. Portanto, não poderei falar de um público ideal em termos, por exemplo, de ser coetâneo com os personagens na puberdade, na adolescência, mas a verdade é que é importantíssimo que os pais leiam, que os avós leiam e que vejam um bocadinho pelo caleidoscópio dos jovens, porque há muito hábito de nós pressupormos que uma pessoa com 14, 15, 16 anos tem uma visão do mundo semelhante a uma pessoa com outra maturidade e não tem. É preciso ter isso em atenção para depois não vir a pergunta, então tu foste fazer isso, então tu não podias ter tido mais prudência. Não, chama-se crescer e portanto eu tenho muito essa ideia. Eu, que tendo já mais de meio século de vida, ainda leio com muito gosto literatura puramente infantil. Literatura muito simples, do plano de leitura, recomendado, por exemplo, ao primeiro ano, e fascina-me sempre, até porque também são livros muito icónicos. Eu acho que
descodificar as imagens é sempre também muito enriquecedor. Portanto, é um livro para toda a gente. Claro, crianças de muito tenra idade, ou até sem competência leitora, poderão ser o público mais indicado. No entanto, eu aconselho sempre a que um adulto possa fazer uma leitura a uma criança que, por quaisquer motivos, não saibam de ler, nomeadamente uma questão cognitiva, porque há décadas, e sou professora há 3 décadas, que ouço as crianças dizerem que adoram quando leem para elas, pela leitura em si e pela partilha do tempo. Porque nós andamos muito... O primeiro com os telemóveis e com as tecnologias colados, e com os computadores. móveis. Será um conselho começar pelos adultos. Peguem nos olhos de ver, leiam com olhos de ver e depois transmitam isso aos mais pequeninos, por exemplo. Precisamente. Às vezes causa-me um certo estranhamento, uma certa perplexidade. Os alunos ouvirem muito dos encarregados de educação, tens de ler mais, ler ajuda, mas eles não veem os adultos ler. E se as pessoas fizerem essa auto de contrição e essa reflexão honesta, eu não sou exemplo do que estou a propalar, não é? Portanto, eu que fui uma criança leitora nesse fascínio de algo que existia na década de 70 e que eu usufruí, que eram as bibliotecas itinerantes, para mim, estamos a festejar 50 anos de Abril. Está a fazer falta, não é? Está a fazer falta deitar outra vez pedras no charco de uma consciência estagnada e até perigosamente enviesada. Eu vivia num mundo, em que vivemos hoje em dia também, onde havia pessoas que tinham acesso a determinadas coisas através do seu meio financeiro e outras não, e outras ficavam a ver. E de repente, e é uma dívida que temos todos, Branquinho da Fonseca, a minha orientadora de mestrado, a doutora Otília, que faleceu há pouco tempo, com muita pena minha, perdeu-se uma grande mulher, uma grande pessoa, também esteve na fundação das bibliotecas itinerantes, e de vez em quando paravam lá, em Rio Tinto, e me diziam, podes entrar, escolhes o que quiseres, e eu portava, não é preciso pagar, não. É uma biblioteca, não é preciso. Eu levava os livros e depois, obviamente, devolvia para trazer outros. Não sei se as pessoas têm sempre essa consciência que as bibliotecas, e a minha paixão por bibliotecas e por livros, as bibliotecas foram um passo gigante, muito precoce, estou a falar de há 50 anos atrás, na democratização do acesso ao livro. E com o livro abre-se um manancial imenso de cultura, de conhecimento, de sensibilidade poética, de pensamento crítico. E felizmente hoje as escolas têm boas bibliotecas. Estamos num período em que não nos podemos assim queixar muito. Já está a haver uma abertura muito grande à biblioteca na escola primária, por exemplo. Primária, na pré, é fundamental o papel das bibliotecas escolares na pré. Há um estudo que se chama As Bibliotecas Escolares Funcionam, e não é um estudo, digamos assim, a florear nada. Estatisticamente, isto a nível da escola pública, os colégios privados terão outros critérios, até porque são, obviamente, mais seletivos na escolha dos alunos, mas estudos que foram feitos durante muitos anos, há uma ligação inevitável entre as bibliotecas escolares, onde há um investimento real para que de facto seja um coração pulsante na escola, e escolas sem biblioteca. E é indesmentível, aqui já é a frieza dos números a falar, que as bibliotecas são um fator fundamental no desenvolvimento cognitivo e no sucesso das aprendizagens e no direito aos alunos de chegarem a sucesso. Eu até vou reformular: no direito a todos os alunos, independentemente de lotarias de nascimento e situações socioeconómicas, a terem o direito ao seu sucesso escolar. Portanto, sim, é verdade, hoje em dia as bibliotecas abrem-se franqueiam as portas para o conhecimento, agora no equilíbrio entre o livro físico e o livro digital.
Eu costumo dizer ler é ler. Eu, pessoalmente, talvez seja uma questão de idade, ainda gosto de ter o livro na mão, de folhear, gosto da textura, gosto do Mas eu odor do penso livro. que as crianças também preferem o livro na mão. Sim, A sensação que eu tenho é que eles gostam de ir à biblioteca buscar o livro, trazê-lo para casa, andar com gostam. ele. Eu vou mesmo citar as crianças. Isto aqui é que é um livro. Até porque associam muito a leitura, que não deixa de ser leitura, em dispositivos móveis, mas à questão informativa. Ver no Google qual é a capital de um país, onde é que nasceu um rio, não tanto a questão de vou pegar no telemóvel e ler um livro. Vou ler um livro, tenho que ter um livro. E é curioso que eu até sou bastante permeável, bastante aberta à situação de promoção de bibliotecas digitais, mas os alunos não fazem muito essa conexão. As crianças gostam do livro, gostam de percepcionar o livro com os 5 sentidos, gostam de saborear o livro, metaforicamente, e alguns até é possível. Já vi bolos em formato livre e tudo que seja promoção de livro, eu estou completamente de acordo, mas é verdade. Às vezes eu digo, olha, neste momento esse livro tu queres estar requisitado, mas há em versão digital. Eu aguardo que venham entregar, depois se puder reservar, se reservo com todo gosto. Ainda bem que o livro ainda está a ser uma paixão para quem gosta de ler. E a Sílvia, quando é que surgiu esta paixão pela escrita? Porque ler, já percebemos que foi desde sempre. Ler e a escrita? Existe alguém na família que tenha incutido um bocadinho esta paixão por escrever? Sei que tem outras histórias, já vamos falar delas a seguir, mas como é que tudo começa? Tudo começa com a minha consciência de que escrever para mim era uma catarse e era uma libertação de tensões, era pôr no papel, era organizar os pensamentos, era relativizar alguns desafios. Sendo eu uma criança do início da década de 70, passei por uma situação que na altura estava banalizada, que era o trabalho infantil, e sendo eu oriunda de uma família, portanto, os meus pais não são pessoas, o meu pai já faleceu, a minha mãe não é uma pessoa de todo escolarizada, não tive assim propriamente uma alavanca, um propulsor da escrita. Era a minha forma de, tendo um dia-a-dia de estudo, de trabalho, de muita dedicação, era a minha forma de, estando no mundo, sair do mundo. E quem lia muito, e eu era mesmo muito devoradora de livros, às vezes tem a vontade também de ter voz nesse mundo. E eu cresci muito com essa consciência da importância de ter voz. Os meus pais nisso foram pessoas extraordinárias. Nós, quando jantávamos, havia sempre a preocupação em como é que foi o teu dia, conta-me, partilha, tenho um episódio curiosíssimo para contar. E depois eu acho que é muito raro que uma pessoa adore ler e nunca queira escrever nada, tal como é impossível uma pessoa que adora escrever e que não gosta de ler. Eu nunca conheci. Sim, eu já ouvi e fico assim um bocadinho perplexa, porque acho que é quase impossível alguém que escreve não gostar de ler. Eu acho que é muito difícil, até porque eu subscrevo o que dizia a Júlia Kristeva. Toda a escrita neste momento já é um mosaico inconsciente de citações. Portanto, nós vamos buscar um bocadinho, mesmo a nível inconsciente, da experiência de vida, de algo que lemos, de uma ideia que ficou, de uma metáfora que achamos particularmente bem conseguida, e já é muito difícil neste momento fazer algo 100% original, e nem estou a falar da inteligência artificial e Sim, porque agora também temos que começar a pensar nessa... É uma nova faceta para um grande desafio neste campo da literatura. É um grande desafio. Porque está bem concebido. Eu ouço vozes críticas e ouço pessoas cuja competência não devida, dizer, eu deteto logo o ChatGPT. Eu aqui reconheço a minha incapacidade. Eu não deteto o ChatGPT. Ou seja, por vezes eu acho que é muito difícil. Ou não. Se o aluno tiver o cuidado, se
se me permitem o termo, de aportuguesar o texto, porque o texto realmente vem em português do Brasil. Se ele trabalhar um bocadinho, passa perfeitamente. Passa sim, perfeitamente, sim, até sim. porque ele próprio lê e tem essa consciência que quer o texto mais aprimorado, um vocabulário E mais também enriquecido. é um trabalho diferente, mas também mostra algum trabalho, porque o facto de eu ler, reler e o melhorar está a dar-lhe o seu toque pessoal, não é? Minha querida, eu estou completamente de acordo, que é assim uma bandeira que eu levo, que entre a não escrita e a escrita por paráfrase, e aperfeiçoamento, e leitura, ainda não está como eu quero, e não reconheço. É um trabalho. Algum trabalho é feito e algo fica, e o ideal é a folha de papel e o plano de texto, e escrever e aperfeiçoar, mas quando a alternativa é então não escrevo de todo, eu acho que um plano intermédio, neste caso da paráfrase, também surge ali com sucesso. Poesia. A poesia também uma paixão. Nós estamos aqui a falar, vamos falar, que ainda não falamos muito sobre o Olhos de Ver, que tem uma temática muito específica e é infanto-juvenil, mas a poesia também existe. Ou seja, há quanto tempo é que a Silvia escreve poesia? Também foi mais ou menos desde os 6 anos. Eu gostava muito na poesia de um poder de condensação, da capacidade da palavra poética, ou do verso, dizer muito em muito pouco. Era algo que me atraía, porque eu em conversa não tinha muita capacidade de síntese e via que a poesia era um universo em expansão, eu diria incontido em versos, mas o meu primeiro poeta de eleição, e que mantenho a paixão até hoje, assumidamente, a Miguel Torga. Depois, claro, ao ler sonetos de Camões, tive aquele baque, de dizer, eu não sei nada de poesia. Como é que alguém escreve assim? Como é que alguém... depois tive consciência, é um gênio que só aparece uma vez na história da humanidade. Mas a poesia tem essa capacidade. Não é tão encriptada como as pessoas podem pensar, depende muito do poema, mas toda a poesia é uma opinião pessoal e até me surgiu agora neste momento de reflexão. Acho que me atraía essa capacidade de dizer tanto e de nos tocar tanto, às vezes em verso curto e num poema pequeno. É a poesia que nós gostaríamos de ouvir. Será possível nós ouvirmos um poema? Eu sei que a Silvia não trouxe poemas impressos em papel, mas neste caso vamos mesmo usar as novas tecnologias, embora não seja o mais adequado. Eu ainda gosto muito de ver o livro na mão, a folha de papel, mas em último recurso nós temos sempre... É um bocadinho essa complementaridade que é possível, portanto, usar. Que poema é que nós vamos ouvir? Eu vou dizer, eu sou muito verbo dizer, não uso recitar nem declamar por incapacidade minha, só consigo dizer, e vou dizer o melhor possível. Um poema que, por acaso, não é da minha autoria, mas como é da autoria do meu filho, uma mãe sente sempre uma certa coparceria, embora eu não tenha tido nenhum tipo de intervenção. É um poema que me é muito caro, é muito querido, porque é um poema dedicado ao meu pai. Foi escrito pelo meu filho, com 5 anos, dedicado ao avô, e é óbvio, para mim eu vejo como uma homenagem, e acho que encerra essa ideia de condensar aqui um amor que foge a palavras, num poema tão simples, escrito a trincar a língua por uma criança de 5 anos, que prova que a poesia é completamente além do tempo e transtemporal. E a verdade é que uma criança de 5 anos eterniza, assim, alguém que fisicamente já partiu, com uma humílima homenagem, mas tudo que aqui está é de facto o que acontecia. E fiquei então aqui na minha voz, um poema de Pedro Vieira, dedicado ao meu pai, António Pinto, para quem eu mando um beijinho de uma enorme ternura, onde quer que esteja. Então escreveu, já há muitos anos, o meu filho assim. O meu avô deixa para os meus pais a tarefa de ralhar. Quando estamos ambos juntos, só queremos rir e brincar. Nesses jogos que fazemos, há alegria e confusão.
deixamos para os meus pais a parte da arrumação. O meu avô faz-me bolos, bacalhau assado às postas. Quando é para lavar a louça, diz que lhe doem as costas. Se eu parto sem querer um prato, diz, isso é de pouca valia. Às vezes até me ajuda a fazer mais tropelia. É assim o meu avô, dado à desarrumação, mas tem bem no sítio certo o seu grande coração. Muito bonito, muitos parabéns ao Pedro Vieira, filho da Sílvia Pinto, que está cá hoje no Culturando para falar do seu livro Olhos de Ver. Vamos já explorar, mas estamos a tentar saber um pouquinho sobre esta escritora. Já sabe que se quiser estar aqui comigo no Culturando, à conversa durante 1 hora, todas as terças-feiras, das 20 às 21, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a sua entrevista. Este programa repete também à quinta-feira, à mesma hora, no 106.3 FM. Sílvia, é um orgulho muito grande ter um filho que também escreve. É escritor? A partir do momento... Às vezes as pessoas dizem, eu escrevi isto, mas não sou escritora. Eu acho que assim, é como estar a dar o pino, dizer, eu dei o pino, mas não dou o pino. Não, deste o pino, se escreveste. Agora, a paixão dele é o piano, e o xadrez e outras coisas, mas de facto é um poema saído direto do coração e acho que toda a poesia se define assim. Os versos têm que sair diretamente do coração, embora concorde com Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, mas a verdade é que ninguém se consegue separar 100% daquilo que escreve, é um bocadinho sempre de si. E um orgulho muito grande no Pedro, eu sei que ele nos está a ouvir, por ser muito boa pessoa. É esse o meu grande orgulho. Muitas pessoas me dizem, ele é um aluno excelente, já está a acabar a faculdade, é campeão de xadrez, toca piano maravilhosamente, mas o meu orgulho nele é mesmo... sinto, eu costumo dizer, criar um filho é muito fácil. Educar um filho não. É a tarefa mais árdua, exigente e de uma maior responsabilidade. E só poderei ter feito algo muito bom para ter essa homenagem divina, que é ter criado um bom homem e uma pessoa de bom coração. Parabéns, Pedro, por seres quem és e continua nesse caminho, sobretudo o altruísmo, de estar sempre a pensar no outro, porque com a música, com a poesia, com a escrita, nós estamos sempre a dar um pouco de nós aos outros. E para sabermos um bocadinho mais sobre a Sílvia Pinto, e para quem só agora se ligou ao 106.3 FM, ou está connosco também nas redes sociais, Sílvia Pinto licenciou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1994. Mais tarde, em 2012, especializou-se na área das bibliotecas escolares, a sua grande paixão, concluindo uma pós-graduação em Ciências da Educação, Bibliotecas Escolares. Professora de português há 3 décadas e coordenadora das bibliotecas escolares há 10 anos, potencia a sua realização profissional nos contextos de aprendizagem informal, através do poder encantatório da leitura, da representação, do canto, das artes, das conexões de afeto e de generosidade. Sílvia, tudo isto é mesmo encantar. Como é que se encantam as crianças com tudo isto, incluindo o canto, as artes, a representação, tudo? O que é que fazes, no fundo? As crianças são muito facilmente encantáveis. É algo maravilhoso e algo a que devemos ter especial atenção. Porque às vezes também há vozes menos bem intencionadas que usam desse poder de facilmente as crianças caírem em canto de sereia. Porque as crianças são seres encantadores. E o que é que eu fui descobrindo, sendo que quando comecei e a licenciatura incluía 2 anos de estágio, eu licenciei-me em português e em latim, outros tempos, e ainda era um ensino um bocadinho transmissivo, ainda era um ensino um bocadinho com base, desde que saibas dizer, não interessa assim tanto. Para mim interessava, mas ainda havia modelos um bocadinho estanques e espartilhados de ensino. Tudo foi evoluindo. Agora a pedagogia está bastante focada no aluno, nas suas especificidades, mas eu noto, e é uma opinião pessoal, mas que eu defendo vigorosamente, pelo feedback que me é dado, porque às vezes chega assim uma pessoa à minha beira, chega assim um senhor com o seu filho,
Diz boa tarde, foi a minha professora. Foi eu. Essa parte é muito interessante. É interessante, porque, claro, quando são 30 anos de ensino... é normal. É normal, não é? E há situações muito, muito curiosas. E o que é que os alunos se lembram sempre? Lembro-me também quando a professora nos fez o ensaio daquela peça tão engraçada. Lembro também daquele momento em que houve um concurso, talentos, eu fui lá cantar. Os alunos perpetuam na memória, alunos, ex-alunos, perpetuam na memória muito as aprendizagens que se consolidam em momentos do que se chama aprendizagem informal ou lúdico-pedagógica. Daí que eu estive sempre ligada ao teatro e escrevo também peças de teatro, normalmente com um cunho humorístico, mas que passa sempre uma mensagem de tolerância, de respeito, de compreensão, de amor próprio. E noto, por exemplo, que quando os alunos depois querem sair da escola e ir para casa, quando estão no ensaio do teatro, não. Quando eu disse menos está na hora, nós queríamos ensaiar um bocadinho melhor. Querem todos ficar mais um bocadinho. Querem ficar mais um bocadinho. É importante potenciar os talentos que cada criança tem e este tipo de ensino faz isso. Faz isso e descobre-se diamantes em bruto completamente inesperados. Quando dizem aquele menino que está sempre caladinho no cantinho dele, que era para ser invisível nas aulas e de repente mostra todo este potencial a cantar, a tocar guitarra, a representar, essa criança sempre existiu. Nós é que não temos dado ainda a oportunidade para desabrochar. Ainda bem que o ensino evoluiu e temos novas metodologias. Em 2008, a Sílvia apresenta o primeiro livro, Tita das Tranças. Que livro é este? Tita das Tranças foi um desafio que um grande amigo e colega, está reformado, mas colega uma vez, colega sempre, Diamantino Silva, me lançou. Eu moro em Oliveira do Douro, trabalho, leciono com muito gosto no agrupamento Escultor Fernandes de Sá. Mando um beijinho para todos os alunos, todos os meus colegas, todo o pessoal docente, não docente administrativo, toda a gente do agrupamento. Para os encarregados de educação, que são também uma força importantíssima para que os alunos se sintam em casa na escola, porque passam tantas horas lá. E a escola e o agrupamento fica perto da Fundação Padre Luís. O Padre Luís foi uma figura emblemática, ou seja, pessoas emblemáticas eternizam-se, não é? Em Oliveira do Douro, como filantropo, como um homem de bem, como um homem generoso, e há uma fundação em seu nome, a Fundação Padre Luís. E passam por lá muitas crianças, desde a mais tenra idade, e de repente esse meu colega, que também lecionava lá, estava lá a ensinar técnicas de desenho, disse: olha, sabes o que é que era giro? Vai haver uma comemoração na Fundação Padre Luís, sobre a vida e a obra do Padre Luís, e no entanto ele dedicou toda uma vida às crianças, e não há nenhum livro que fale sobre a vida dele para crianças. Há uma biografia do Padre Luís, mas com uma linguagem direcionada para outro público, e então ele disse: olha, eu queria que tu lesses a biografia dele e te informasses o mais possível sobre a vida dele e que escrevesses um conto que tenha laivos biográficos sobre a vida do Padre Luís, a sua obra, a sua generosidade, o seu percurso, mas para crianças. Eu disse: está bem, claro que sim. Até porque o livro revertia na altura e reverte e irá sempre reverter. Todas as vendas revertem a favor da Fundação Padre Luís. E eu lembro que ele ligou-me, já assim uma hora tardia, e eu disse: precisavas de quando? Eu disse: eu preciso para amanhã de manhã. E então lembro que ele mandou, lá está, em formato digital, tudo que eu tinha de ler para saber os factos, e durante a noite escrevi essa narrativa, e foi uma coisa muito engraçada. Desculpa, Diamantino, só cometer-me em confidência. Ele disse: olha, eu já tenho aguarelas prontas e tu vais ter de encaixar na narrativa umas peripécias que têm a ver com o ramo de flores, com
gado a ser apascentado no campo. Ele lá me deu as indicações que eram aguarelas que já estavam feitas, porque foi uma ideia, uma epifania que ele teve um bocadinho em cima da hora, mas o livro aconteceu. E ainda existe. E existe o livro e pronto. Como é que as pessoas podem ter esse livro, quem estiver interessado em ler? Assim, neste momento basta entrar em contato com a Fundação Padre Luís e dizerem que o querem comprar. E dessa forma estão a ajudar. E estão a ajudar. E também tem essa consciência que foi um livro que na altura, na primeira edição, ajudou rapidamente, porque também houve compras por generosidade de dezenas de exemplares, de pessoas que já queriam ajudar de qualquer maneira e depois ficavam com livros que também são ótimas prendas e lembrei-me de ti e as prendas, os livros não requerem datas especiais, mas é algo que eu me orgulho bastante no sentido de ter podido ajudar e foi um ato de generosidade. Claro que tenho o síndrome de muitos escritores, que é quando releio hoje, penso sempre que teria feito de outra maneira. O que é normal. Mas, pronto, dadas as circunstâncias, e o Diamantino sabe, como eu Silva, durante a noite vai fazer qualquer coisa, o que seja, vai ser bem. Foi uma maratona de escrita. Foi a história, claro, é breve. Foi mais o trabalho de pesquisa, porque tem de ser muito rigoroso, a data em que nasceu, onde é que escolas frequentou, quando é que foi para o seminário, quando é que sentiu um chamamento, uma voz para a vocação sacerdotal. Isso eu queria ser bastante exata e rigorosa, mas depois tem um toque de ficção. Essa parte foi um bocadinho mais fácil, mas o livro está polvilhado de citações do próprio Padre Luís. E então eu tive de ler muito para retirar aquelas que, a partir de ser mais facilmente compreendidas pelas crianças. Essa maratona de pesquisa é que me ocupou um bocadinho mais tempo, depois escrever já foi mais fluido e também já foi um bocadinho misto de cansaço, de vontade e de superação, que é um exercício. O importante é que saiu e existe para quem o desejar. Falando um bocadinho do percurso como professora e bibliotecária, sentiu que na literatura infantil-juvenil há um tema sobre o qual pouco se escreve. É o caso da sexualidade e com mais de meio século de vida achou por bem juntar-se a quem desbrava este caminho e é por isso que sai Olhos de Ver. Como é que surge este livro? Vamos falar um pouco sobre este livro que no fundo é quase a primeira obra literária da Sílvia com um cariz mais infantil-juvenil. Sim, publicada, sim, tenho obras que foram submetidas a prémios literários e assim. Exatamente, textos de amor, por exemplo, sim, não é? Sim. Mas, se tivermos tempo ainda podemos falar um bocadinho também desse prémio que achei bastante interessante, de Manuel António Pina. Pina, prémio Poemas de Amor, prémio dedicado em homenagem a Manuel António Pina, promovido pelo Museu Nacional de Imprensa. O Olhos de Ver surgiu de uma iniciativa ainda um bocadinho embrionária de se abordar a sexualidade nas escolas. Vou mostrar aqui o livro lá para casa para as pessoas irem vendo, porque ele tem uma capa lindíssima. Tem uma capa lindíssima e um beijinho enorme para a Joana Rocha e um agradecimento do coração para a Alfarroba, que foram mesmo exímios na arte visual e gráfica do livro. As ilustrações estão... Parece que eu e a Joana estávamos conectadas, porque ela leu o texto e depois mandou-me ilustrações a perguntar se eu gostava. Isto está maravilhoso, é exatamente toda a imagética que eu tinha enquanto escrevia, e ela usou de várias técnicas. E o livro também tem muito valor, ou terá igual ou até superior valor, pelas ilustrações que estão lindíssimas e tem um toque muito simbólico e muito especial. Nenhuma ilustração é meramente a parte icónica do texto. Houve sempre a preocupação. Vou mostrar algumas assim. Posso revelar um bocadinho essa ilustração que tem um coração fechado ainda, digamos, à espera de uma chave que o abra. É uma alusão simbólica à virgindade da protagonista. E é curioso que com um bocadinho de diálogo os alunos facilmente fazem essa conexão, apesar de ser tão simbólica. Um coração ainda com a sua fechadura, ainda sem a chave lá dentro, digamos assim. A ilustradora conseguiu perfeitamente entrar na história e colocar aqui os olhos de ver. Os olhos de ver, perfeitamente. Os olhos de ver.
Portanto, houve ali uma alquimia que eu não sei explicar, porque nós, por questões de tempo, não conseguimos interagir assim tanto, e de repente era exatamente isto, para não dizer que até superou largamente as expectativas. Portanto, a Joana é fantástica e é uma ilustradora. E porque esta temática, a sexualidade e sobretudo aqui num caminho mais da afetividade, de termos aquela parte do afeto dentro da própria sexualidade? Dentro da sexualidade, precisamente por uma situação oposta. Quando se começou a abordar a questão da sexualidade nas escolas, eu fiquei encarregada, com muito gosto, de abordar isso com alguns alunos, isto já há uns tempos atrás. Há uns tempos, entenda-se, há cerca de uma década, eram dados os primeiros passos para tentar desbravar caminho, ver como é que seria a reação dos pais, será que haverá oposição? E eu lá dei o peito às balas. E a primeira frase que eu dizia, eu levava o microfone de brincar, de plástico, que era do meu filho, e fazia a pergunta: sexualidade para ti é? E cada aluno respondia. E quase invariavelmente diziam sexo. Portanto, havia aqui uma confusão semântica que penso que não se cingirá aos alunos, de que abordar sexualidade é falar de sexo. Não é. Também é, mas não é. E, portanto, eu quis fazer essa desconexão e falar da importância dos laços de envolvimento afetivos na dimensão da intimidade. Eu espero depois não defraudar quem cria algumas expectativas sobre uma vertente mais erótica ou sexualizada da obra. É claro que, estando numa categoria de literatura infantil-juvenil, tudo seria abordado de forma muito cuidadosa, mas é efetivamente sobre afetos e mais especificamente sobre amor próprio. E surgiu porque eu tive também uma ideia de fazer o que é que eu notava. Eu às vezes perguntava se havia alguma dúvida, alguma questão no que eu pudesse esclarecer e que, se não pudesse, iria informar, porque há assuntos em que, se não se sabe, é melhor o silêncio. Eu tenho sempre essa humildade de dizer: se não sei, vou tentar saber e depois irei tentar esclarecer. Mas havia uma certa inibição. Para já, porque já não pegava a história. Eu tenho uma amiga minha que gostava de saber se... E toda a gente sabia que a pessoa estava a falar de si mesma. Então, peguei numa caixa, comprei uma caixa, fiz uma ranhura, como se fosse uma urna de voto. Aqui isto é a influência do 10 de março. Atenção ao vão fazer em 10 de março. E pedi para, em letra de máquina, tudo em maiúsculas, colocarem perguntas, episódios, dúvidas, o que quisessem, ligados ao que consideravam sexualidade. Já depois de termos debatido um bocadinho e ter sido ultrapassado o mito de que sexualidade era sinónimo de sexo. E já com essa consciência de que a sexualidade começa no ser humano com a própria existência. Somos seres sexuais no sentido da vivência da sexualidade desde que nascemos. Mesmo o processo de autodescoberta também já é uma dimensão de sexualidade. E então surgiu lá um desabafo que eu levei muito, muito a sério. E o que é que eu fazia? Eu recolhia as perguntas, as dúvidas, as questões, os desabafos, e depois abordava de forma neutra, sem estar a querer saber quem é que tinha colocado a questão, porque era de forma anónima e eu queria que se sentissem à vontade. Mas houve ali uma situação de alguém que, de facto, fez referência a estar a sofrer uma pressão bastante grande e que não sabia como agir. E eu disse, pronto, assim de forma muito abstrata, se alguém sentir está a ser algum tipo de pressão, a roçar um bocadinho a chantagem emocional, e em particular quiser falar comigo num outro dia qualquer, eu estou aqui para ouvir. Acho que é a grande frase que as crianças e os jovens precisam de ouvir hoje. Nós estamos aqui para vos ouvir e vocês também têm voz, ou dar a voz. E hoje é uma mulher, na altura uma menina, um dia ou dois depois, rigorosamente um dia depois, veio falar comigo e abriu o coração. A história que aqui está não é rigorosamente o que se passou, baseada em factos reais. Mas é baseada em factos reais, efetivamente é, e sobretudo
alertou-me para a situação de que muitos jovens e muitas jovens, eu aqui tenho que focar o feminino, tendo dúvidas ou não sabendo o que fazer, não sabem a que porta podem ir bater. E este é o assunto de que não se fala. Mais depressa se fala de violência, de guerra, de morte, do que da dimensão da sexualidade. Mas Sexualidade ainda é considerada um tabu, apesar de estarmos num tempo evoluído e todos modernos, como as pessoas assim o gostam de afirmar, mas na realidade ainda é um bocadinho tabu. Apesar de já existir nas escolas e serem abordadas estas temáticas, ainda não é o suficiente? Ainda não, há um longo caminho a percorrer. Ainda há muito a ideia, que posso já dizer que é um mito, os factos estatísticos desmentem. Já há países que deram passos gigantes na abordagem da sexualidade com a maior das naturalidades, e ainda bem, porque nós somos de seres com uma dimensão de sexualidade inerente. E o que acontece? Ainda há uma ideia mitificada, ainda há a falsa ideia de que, se falar de sexualidade, isso irá impulsionar para algum tipo de contacto íntimo mais precoce. Não é verdade. A verdade é que quanto mais informada, quanto mais no domínio, nomeadamente no seu autodomínio e das suas decisões e do seu poder de decisão, estão os jovens e as jovens, portanto, eu ia dizer, quanto mais a juventude está, é uma geração de gente informada. Isso acontece em países em que, de facto, a sexualidade já faz parte dos currículos há décadas. Tendencialmente será mais tardia essa imersão no mundo da intimidade, que é outra situação à parte. E, de facto, existe um receio, e isso foi fruto de um estudo. Alguns pais encarregados de educação temem um bocadinho que, ao abordar essa temática, isso possa impelir uma urgência precoce. É rigorosamente o contrário. E aqui não é uma opinião, são dados fundamentados que sustentam. Quanto mais informada está a pessoa, mais irá ter um poder de opção, de dizer que o tempo certo é o meu tempo. E não o tempo da pressão das amigas, e não o tempo da pressão dos pares, e não o tempo do até vês na televisão e deixa de ser não sei o quê e tal, e pensas que és mais coisa e vai para a freira. Não, o tempo certo é o tempo de cada um. E a tendência é que haja essa consciência até de uma autopreservação, no sentido de dizer, eu não tenho que me apressar em nada, porque tenho toda uma vida pela frente. E um momento de intimidade é um momento especial e deve acontecer com uma pessoa igualmente especial. E este Olhos de Ver é um livro que, no fundo, ajuda a ter esse equilíbrio quando falamos de sexualidade. Sim, precisamente, e agradeço imenso essa interpretação, porque é exatamente esse o objetivo. Eu ia desafiar a Sílvia a ler um excerto ou a sinopse do livro, para quem nos escuta lá em casa perceberem um bocadinho do que se trata, no fundo, este Olhos de Ver. Eu ia só fazer uma referência ao título. Olhos de Ver é algo que não é como nunca no livro, tem um título arbitrário. Foi logo o título que me ocorreu, porque às vezes a intimidade, a sexualidade, as conexões são vividas tendo por base uma ilusão. E então este Olhos de Ver é para alertar que todas as pessoas que deixamos entrar no nosso espaço mais íntimo, seja ele o nosso coração, sejam as nossas emoções, têm que ser vistas com olhos de ver. E, portanto, infelizmente há pessoas enganadoras, há pessoas que não descolam a máscara rapidamente. Portanto, esse Olhos de Ver é para que seja feita essa análise. Tal como nós somos seletivos nos nossos amigos, eu noto que os jovens distinguem colegas de escola de amigos, e às vezes, esse miúdo é o meu colega. Não, mas não somos amigos, só somos colegas. As pessoas que ainda mais próximas nos podem ser, têm que ser vistas com olhos de ver. E eu vou então fazer aqui a leitura
da parte inicial, que é um diálogo. Eu posso modelar um bocadinho a voz, uma voz um bocadinho mais grave, começa com a voz de um rapaz. Atenção que não é um livro sexista, nem nada disso, embora eu defenda, isso poderá ser um outro assunto a abordar, defenda que infelizmente Portugal é uma sociedade misógina e há de facto um padrão de patriarcado que se reflete num flagelo tremendo, que é a violência doméstica e a violência no namoro. E os números estão a aumentar, ou talvez haja uma maior consciência, mas definitivamente não é um flagelo que esteja a recuar. E, portanto, cabe-nos, é uma tarefa de todos, pela importância primordial. A violência doméstica é mesmo um flagelo pelo qual nós todos temos de cuidar e começar a olhar para as vítimas de forma muito, muito especial. E faz-me a mim muita confusão que haja vozes femininas completamente machistas, misóginas e esmagadoras de qualquer voz que uma mulher possa ter. Obviamente que ninguém está demonizado. Podia ser uma situação de violência no namoro de uma menina que é de alguma forma violenta com o seu namorado e que existe, mas o peso dos números que eu verifiquei, que é um peso de 98% de pessoas de sexo feminino serem as vítimas, instigou-me as mulheres protagonistas. É muito grande. Portanto, existe também violência doméstica sobre homens em contextos de relações homoafetivas e homossexuais, portanto, violência de um homem praticada contra outro homem, que é o seu parceiro. A violência física no feminino existe contra pessoas de sexo masculino, mas é completamente residual. Temos então aqui um personagem que se chama Paulo, que está a dizer à sua namorada: anda lá, estás-te a armar em quê? Ela responde: tu não deves estar é boa da cabeça, pá. E ela ainda tenta responder: eu ainda não sei, eu não sei se é o momento. E ele vai retorquir: não sabes se é o momento? Ou queres ou não queres. Olha, se gostasses de mim, tu querias. Não, mas eu gosto de ti. Na verdade, eu amava-o. Senti uma sensação estranha a invadir-me o corpo todo, logo no primeiro instante em que o vi. Tinha sido há 2 anos, na rua em que ambos moramos. Nem sei se ele reparou em mim, mas eu tinha reparado nele. Oh, se tinha. Olha, eu é que devo estar maluco. Tantas miúdas giras atrás de mim, ando a perder o meu tempo. Uma gaja como tu. Senti o estômago gelar. Seria ele capaz de pôr fim a tudo? Já namorávamos há 2 meses. Éramos da mesma turma. Eu sentia-me tão bem ao lado dele. Gostava da maneira como ele me olhava, do seu modo de andar, da roupa que usava, dos olhos, do cabelo, do sorriso. Às vezes parecia que o via em todo o lado. Todos os rostos pareciam o dele. E quando alguém pronunciava o seu nome, alguém me despertava, num misto de emoção e de ansiedade. Olha, pá, se é para continuares armada em freira, o melhor é acabar. Não, espera, eu só estou a dizer, eu não sei se estou preparada, eu só tenho 15 anos. Oh, há miúdas mais novas que tu que sabem muito bem o que querem. Não servem assim a meninas do papá como tu, olha, lê. Deu-me para a mão um papel amarrotado. Era um bilhete da Teresa, uma miúda insuportável, passava a vida a tirar-se ao Paulo desde que tínhamos começado a andar um com o outro. O texto era breve, dizia assim: onde quiseres, quando quiseres, é só dizer. No outro lado, o número do telemóvel. Estás a ver como não faltam miúdas? Que agora não falas. Olha, quiseres, está mal escrito, disse eu, devolvendo-lhe o bilhete odioso para a mão. Pois, tu é que és inteligente. Se largasses os livros e te agarrasses aqui ao meu... Paulo, não sejas mal educado. Se te agarrasses ao meu carinho, era o que eu ia dizer. Olha, sabes que mais? Para mim chega. Tremi. Ele ia acabar. E agora fica aqui no ar para que realmente as pessoas interessadas queiram ler Olhos de Ver e saber que história é esta de uma menina que está um pouco indecisa. No fundo, ela ama, mas é pressionada. E isto acontece todos os dias no namoro, na juventude, na adolescência, às vezes até menos que a adolescência. Menos que a adolescência. Porque já se começam a ouvir casos de crianças, muito crianças, a serem pressionadas por rapazes mais velhos. E mulheres adultas
E mulheres adultas, Mulheres sim, adultas, sim, não é? sim, Nós sim, estamos aqui perante um quadro de chantagem emocional pura, ah, do, de uma anulação, de uma não validação do ser humano na sua existência. Se não foste outra qualquer, serve para aquilo que eu quero. Portanto, o Olhos de Ver é um apelo a estar atento aos sinais. Nenhuma pessoa que ama vai chantagear. Nenhuma pessoa que ama vai desvalorizar. Nenhuma é o pessoa respeito. que ama é o respeito. É o respeito. O respeito é não considerar que as pessoas são descartáveis. É não ver a pessoa com uma pastilha elástica que depois mastigada compra-se outra. E portanto eu diria que nesta situação de poder, ou nesta ligação entre a pessoa agressora e a pessoa vítima, para não estar a falar em géneros, é um livro transversal a qualquer idade, a qualquer meio sociocultural, financeiro. É um livro de, por favor, prestem atenção aos sinais e façam essa pergunta. Quem ama faz isto? Porque a intuição responde. Não, quem ama não faz isso. Quem ama não maltrata, quem ama não faz ultimatos, quem ama não põe contra a parede, quem ama não desvaloriza. E portanto, ouvir um bocadinho a intuição da minha experiência, até nesta abordagem da questão das relações tóxicas, e dos quais também fiz um estudo apurado, há um denominador comum no discurso das vítimas. Algo em mim gritava que algo não estava bem e eu não quis ouvir. E muitas vezes o desenlace é trágico e não há que pôr paninhos quentes. Nós vivemos num país onde há mulheres, muitas mulheres, que morrem devido a esse flagelo tremendo. Volto a dizer, há homens que são vítimas, aqui pesa efetivamente a estatística dos números. Há dias, antes de ter o prazer de estar aqui, estava a ver consecutivamente notícias sobre uma mulher encontrada numa mala esfaqueada, à semelhança de uma mulher que tinha sido encontrada depois de ser salvaticamente espancada no fundo de um poço, à semelhança de uma mulher que tinha sido encontrada desmembrada. E isto não pode ser um padrão de normalidade de quem vê e depois e não faz nada. Exato, e depois vem uma notícia de futebol. E cada vez a televisão mostra mais esse tipo de situações desagradáveis e que não deveriam passar na televisão, penso E eu. que são tremendas, não se pode pôr num patamar de... Começa a ser normal. Vamos analisar como é que E o Porto é empatou preocupante. com... E há ali um desfazamento, é um desvalorizar algo que é extremamente importante. Estamos quase no final, mas eu quero saber ainda como é que se pode ter esse livro, as pessoas que estiverem interessadas. Vai haver apresentações futuras? O livro está à venda onde? Como é que as pessoas podem ter? Sim, vai haver apresentações. A mais breve será na Biblioteca Municipal de Peruzinho, mas a forma mais simples ainda será mesmo através do meu Instagram, que é Pinto, que é o meu último nome, Pinto. Eu sei que para pessoas do Brasil, para quem eu mando um beijinho, tem outra sonoridade, tem outra semântica, tem outro significado, mas é mesmo Pinto Silvia Carla no Instagram. Ou contactando o Editor Alfarroba, basta escrever na Google Editor Alfarroba, a editora também faz essa distribuição, porque para já com a apresentação, haverá uma apresentação na Feira do Livro, em Lisboa, e depois a partir daí haverá distribuição para as livrarias, mas para já ou através do meu contacto pessoal, do Instagram, Pinto Silvia Carla, ou através de Alfarroba é possível fazer a aquisição do livro. O livro custa 13 euros, foi mesmo aqui assim o preço possível de todo o investimento que há a nível da qualidade do livro em si, mas sobretudo, claro, eu tenho de destacar a mensagem. É uma mensagem de amor próprio e eu acho que nunca é demais, seja quem for o destinatário, que a pessoa se empodere com essa consciência de que vale por si mesma, de que ninguém é metade em busca de outra metade e que todos nós somos seres humanos por inteiro e completos e que quem vier para a nossa vida terá de vir para acrescentar, agregar algo e valorizar.
Portanto, que ninguém se sinta a claudicar na existência por estar consigo mesmo, está em boa companhia, se for uma pessoa de bem, e às vezes uma certa precipitação, porque ainda existe uma pressão cultural, mais sobre as mulheres, de já estar a passar da idade casadoira, seja lá o que isso for, ou acho que a pressão etária, até por questões biológicas, por exemplo, da maternidade, também é mais um peso que incide mais sobre as mulheres. E às vezes as pessoas precipitam-se e com os afetos há que ter especial cuidado, porque quando se cai no abismo, eu li imensos relatos de testemunhas ligados a situações de violência no namoro, e centenas de testemunhos, de violência doméstica no geral e no namoro em particular. O reerguer-se é penoso, é difícil, tem recuos e avanços, mas é possível. O desejável é que não chegue sequer a acontecer. Sílvia, foi uma honra poder aqui divulgar Olhos de Ver. Desejo muito sucesso para este projeto. Espero que venham outros. De certeza que já está a escrever novo livro. Já estou a escrever. Por acaso estou... Para a mesma idade, para infanto-juvenil? Eu tenho esta relação amorosa no sentido os mais novos. De ter esta paixão pelo fascínio, dos olhos inquietos na leitura, mas também penso que será um livro, lá está, abrangente. Tive uma pessoa com 97 anos que leu o livro e veio falar comigo e disse que tinha gostado imenso e que mal acabou de ler, recomeçou a ler. Portanto, realmente, às vezes é difícil espartilhar em idades. Portanto, estou ainda no esboço de uma narrativa que também passa uma mensagem, porque o livro é um canal privilegiado. E eu concordo com o que foi dito. Mesmo as televisões, há uma certa responsabilidade social e ética, e portanto, pôr tudo no mesmo patamar, é preciso ter cuidado e dar a devida importância às situações. E é uma mensagem que passa, e é uma mensagem de esperança que até faz todo sentido. Mas este livro, não quero ser spoiler do meu próprio livro, este livro tem peripécias, conflitos, situações mais delicadas, mas também acaba por ser, é certamente uma mensagem de esperança. Obrigada, Sílvia, por estar aqui no Culturando e por trazer Olhos de Ver. Muito sucesso e até uma próxima oportunidade com um novo livro. E eu despeço-me lá para casa até ao próximo programa. Vamos estar aqui já na próxima semana com nova temática, um novo escritor. Não sei quem será, vai ser surpresa, fique desse lado. Vá estando atento às nossas redes sociais e já sabe, quinta-feira este programa repete-se novamente. Fique bem, fique com Deus, seja sobretudo feliz.